Vamos dar início à conferência de abertura do 10º CONEFAZ. Avaliar o cenário atual e abrir novas perspectivas para o futuro também é tarefa do 10º Congresso Estadual dos Fazendários. É por esta razão que a nossa conferência de abertura será a análise da atual conjuntura política, econômica e socioambiental, o Brasil que emergirá de 2026. Para coordenar neste momento, convido ao palco o senhor Nilson Fernandes, diretor de Comunicação, Cidadania e Cultura do Sindicato dos Fazendários. Convido também ao palco o conferencista da noite, jornalista Leandro Demore, um dos mais importantes jornalistas brasileiros, criador da newsletter e do canal de YouTube A Grande Guerra, foi diretor de redação do Intercept Brasil por 5 anos, coordenando a série de reportagens da Vaza Jato, é âncora e diretor de jornalismo do ICL Notícias e do Instituto Conhecimento Liberta. E eu peço, neste momento, ao senhor Nilson Fernandes para fazer a saudação aos presentes. De pé? Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. Obrigado. A gente fica ansioso que chegue esse dia, que encontre as pessoas, que veja os sorrisos, que capte a ansiedade de cada um, porque esse congresso, esse CONEFAZ, aliás, todos os nossos CONEFAZ, repercutem internamente e externamente. Alguns anos atrás, nós éramos um tipo de sindicato que, adequado à sua época, era um sindicato de luta, de bater na porta, de fazer, movimentar as bandeiras, de fazer paralisações generalizadas, de ir para a frente da secretaria, colocar um carro de som e exigir aquilo. Adicionamos a isso, há alguns anos, eu até comentava com o Demore, quando veio o Leonardo Boff e jogou uma pitada de amor. Não que não existisse, já existia um amor, mas existia um amor agora mais generalizado, mais solidário, mais abrangente, mais mundial. Meio ambiente, ou seja, novas agendas que se incorporaram ao nosso conteúdo, que já era educação, que já era arrecadação, que já era preocupação com as pessoas, mas a coisa foi aprofundando. E aí eu até comentei com o Leandro que uma vez alguns carros começaram a ter os vidros quebrados no entorno da fazenda e algumas pessoas quiseram fazer um muro, tipo como o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, separando a fazenda da comunidade mais antiga de Fortaleza, que é o Poço da Draga, onde nasceu Fortaleza, às margens do Riacho Pajeú. O rio que deu a sua vida para que a cidade de Fortaleza, que hoje faz 300 anos, pudesse efetivamente ocorrer. Mas, quando veio aquilo, os colegas que estavam no sindicato disseram, não, um muro, nós vamos para dentro da comunidade. Nós vamos desenvolver cursos, fazer atividades com as crianças, com as mulheres, incentivar que as pessoas se tornem cidadãs. Criamos a fundação e ainda hoje desenvolvemos uma série de trabalhos, não só lá, mas nos municípios, transferindo o nosso know-how, nossa competência, para que os municípios se desenvolvam, porque é lá que as pessoas, de fato, moram e vivem, e os municípios mais pobres do Ceará precisam muito da nossa ajuda. Então, que sindicato é esse? Que fazendários são esses? Que criaram o primeiro projeto, que foi dito pelo Cialdini aqui, de educação. E aí eu reporto aqui o Liduino. Genial, como sempre, o Liduino, meu mestre. E qual é a nossa propositura, pessoal? A gente quer ser melhor para poder ajudar mais. A gente quer ser melhor, a gente quer fazer com que a carreira evolua, para que a gente tenha mais condição de fazer o que a gente tem feito por esse Estado nos últimos 30 anos. De um Estado pobre e quase esquecido na nação brasileira, o Ceará hoje é um baluarte da educação. Está aí a colega Fernanda, que é lá do Fundaf. As melhores escolas públicas do Brasil estão aqui. O ITA veio para cá. Então, o que é que a gente tem ajudado o Estado a ser?
O desenvolvimento do Ceará passa pelos corredores da fazenda. Afinal, nós fazemos a distribuição dos recursos, nós captamos os recursos, nós damos as condições para que o Estado se desenvolva. Então, sendo assim, eu tenho certeza que esse momento de certa tensão que nós estamos passando vai ser superado. Vai ser superado porque o governador tem sensibilidade e o secretário vai conseguir conduzir esse processo. Nós esperamos não ser necessária essa paralisação dias 18 e 19. Acredito que antes disso nós vamos estar comemorando juntos. Ok? Bom, peço desculpas até pela minha alongada colocação. Há cerca de 3 anos atrás, veio aqui um rapaz louro, um pouco mais alto do que o Leandro, né, que se diz baixinho, né? Começou me humilhando já. E o Eduardo Moreira bateu um papo, mostrando um projeto, que era dizendo que o conhecimento de fato liberta. E a gente acompanhou, viramos amigos, tive algumas oportunidades de estar lá. E o ICL foi crescendo, crescendo, ocupando espaços, trazendo informações importantes, abrindo a cabeça das pessoas. E hoje eu digo que é um dos grandes baluartes da cidadania no Brasil. E para fazê-lo maior, o Eduardo chamou uma das mais competentes, ousadas e corajosas pessoas que eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer, meu amigo Leandro Demore. Por favor. E essa ousadia é necessária. O momento é delicado, mas a perspectiva depende de nós. Com vocês, Leandro Demore. Gente, boa noite. Demore. Eu tinha 50 minutos, Demore, o Nilson comeu 10. Peraí, eu tenho uns avisinhos para otimizar. Para então otimizar. vai. Então, vamos lá. Ó. Tá comendo meu tempo já também, hein? Não, pois para o tempo deles, era aí. Isso aqui é igual o Big Brother. Vai. Ó, é o seguinte, a palestra do Demore terá 50 minutos, mas depois nós vamos ter um tempinho para debates e depois a conversa vai ter que se esticar no coffee break, no coquetel que teremos. Então, assim, vai ter tempo suficiente para debates e eu quero dizer que, na hora do debate, quando vocês quiserem enviar perguntas, por favor, as perguntas por escrito, que serão recolhidas pelas meninas do apoio, tá ok? Então, pronto, agora pode começar o tempo do Demore. Eu combinei com o Nilson de ser breve nessa primeira explanação e depois a gente também pode fazer uma conversa, mas antes de mais nada, agradecer o convite. Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Sim, tá, que a minha voz está voltando um pouco aqui. Dizer que desde que eu cheguei ontem aqui, o Nilson já me comprou rapadura, me fez acupuntura, contou 6 piadas de cearense, não faltou nada, eu acho, né? Castanha, me levou para almoçar. Então, assim, estou sendo mais bem tratado do que se eu ficasse em casa. Você pode me convidar todo mês para vir para cá, viu? Não sei se é mensal esse negócio aqui? Não? Tá bom. Gente, bom, a ideia um pouco é a gente falar sobre o Brasil do presente e um pouco o Brasil do futuro, né? O Brasil que a gente imagina que vai acontecer, acho que não quando esse robô estiver apertando a nossa mão, né? Deu-me livre, eu tenho até medo de ver esse negócio aí nisso. Mas um futuro mais imediato, né? Que é um futuro que a gente, no dia a dia, e aqui fala alguém que fala como jornalista, é claro, né? Do lugar onde eu me encontro e as coisas que eu vejo e as pessoas com as quais eu converso, eu tenho notado algumas coisas que essa eleição é uma eleição que ela não é uma eleição comum por uma série de acontecimentos que a gente pode debater aqui, né? Nós tivemos uma eleição muito difícil 4 anos atrás, que era uma eleição que a gente falava que era uma eleição importante, eventualmente a eleição mais importante da nossa democracia, e de fato era uma eleição muito importante, mas eu tenho imaginado o que vai ser o Brasil depois dessa eleição, né, Nilson? A gente conversou um pouco sobre isso também, e eu queria fazer uma reflexão inicial com vocês, antes de colocar alguns pontos para a gente fazer a conversa depois. A eleição do Brasil desse ano, e isso é uma tese para a gente debater mesmo, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso,
ela é possivelmente a última eleição da nova república, né? Se a gente pensar desde o fim da ditadura militar até o presente ano, a gente teve várias eleições com uns candidatos que eram mais ou menos das mesmas gerações, né? Mesmo o Bolsonaro, que nunca tinha concorrido a uma eleição presidencial, mas era alguém da mesma geração dos políticos da redemocratização. O Bolsonaro foi um cara, aliás, beneficiado pela democracia, que depois ele tentou golpear, né? Porque foi eleito durante 30 anos para o parlamento com o voto da população brasileira. Na próxima eleição, a gente não vai ter, possivelmente, mais nenhum desses candidatos na urna. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, não teremos mais o Lula na urna, que está em todas as eleições, desde o fim da ditadura até o presente ano, com exceção da eleição de 18, quando estava preso. A gente possivelmente não vai mais ter toda essa turma da política que fez o Brasil chegar até onde chegamos hoje. A gente possivelmente, a partir da eleição de 30, vai começar a ver nomes novos na urna, aí, alguns não tão novos, mas querendo, tentando, buscando uma projeção nacional. A gente tem aqui, regionalmente, né, o João Campos, talvez seja o nome que mais se fala, mas, eventualmente, temos outras lideranças também, a esquerda, a direita, a extrema-direita. A gente tem aí de Nicolas Ferreira, né, infelizmente, né, é uma realidade que está posta, né, Tabata Amaral, o João Campos, enfim, tem uma série de pessoas de uma outra geração que vem e a gente vai ver uma política reconfigurada, né? Para nós, como jornalistas, que a gente está acostumado a cobrir a eleição, a gente vê essa eleição mesmo como uma eleição de final de ciclo. Dificilmente a gente vai ver uma próxima eleição em 2030 com os nomes que a gente viu até hoje. Então, primeiro, a gente tem que pensar que é uma eleição que encerra um ciclo e, ao mesmo tempo, inicia um ciclo, né? É uma eleição que tem uma possibilidade grande de reconfigurar o Brasil que a gente imagina de hoje para o futuro. E que Brasil é esse que a gente está vendo nos debates que a gente acompanha, com as pessoas que a gente conversa, muita gente aqui que acompanha o jornalismo diário, seja no ICL, em outros veículos também. Vocês podem imaginar que nem tudo que a gente sabe a gente consegue levar ao ar, nem todas as conversas que a gente tem com pessoas a gente consegue levar ao ar, porque muitas vezes a gente não tem os elementos para juntar, para contar histórias publicamente, então é natural que a gente vá conversando com muitas pessoas ao longo do dia. O nosso trabalho é muito mais ouvir do que falar, né? Vocês muitas vezes estão acostumados a nos ver no ar 1 hora por dia, 1h30 por dia, 2 horas por dia, mas todas as outras horas que nós não estamos no ar e que nós estamos ali muito mais falando, o nosso trabalho é ouvir. A gente está ouvindo, né? A característica do bom jornalista é ser um bom ouvinte. Então, a gente passa o dia inteiro falando com muita gente. E o que a gente tem visto nos últimos tempos acontecer no Brasil, principalmente do ano passado para esse ano, que é essa interferência direta, principalmente dos Estados Unidos, na nossa política interna aqui, como tem feito no Peru, como tem feito na Bolívia, como tem feito na Colômbia, como tem feito no Paraguai, como tem feito na Argentina. Isso não é por acaso, isso não é maluquice da cabeça do Donald Trump, também um pouco né? No modo de fazer, é aquele jeito do Donald Trump. Mas a estratégia, gente, não se enganem, não é uma coisa que ele tirou da cabeça. O Brasil hoje está numa encruzilhada histórica, de um momento histórico para o mundo, não é só para a gente, né? A gente tem aquela história de que o Brasil sempre foi considerado o país do futuro, a gente teve aí muitos anos, né, com essa ideia de que o Brasil poderia ser, de fato, uma nação que poderia representar um lampejo de futuro, mas hoje a gente, de fato, está numa encruzilhada histórica, principalmente por conta da economia. Nós temos 2 recursos fundamentais no país que, não por acaso, nós viramos alvo dos Estados Unidos. Um deles, muito se fala já, são as chamadas terras raras, né? São minérios, que são muito difíceis de encontrar na natureza e mais difíceis ainda de serem extraídos, refinados para uso industrial, que são a base da economia hoje, tanto quanto sempre foi o petróleo ao longo do século XX. A maior reserva desses minérios está na China, a segunda maior reserva conhecida no mundo está no Brasil. E nós ainda temos um déficit de encontrar novas jazidas. A China já está muito mais avançada na pesquisa e exploração. O Brasil é a segunda maior reserva do mundo
de reserva conhecida, sendo que a gente ainda mal começou a explorar. Então, a expectativa é que a gente se firme numa posição muito alta desse ranking. E isso é, de fato, o petróleo do século XXI. Nada mais se faz no mundo sem esses minerais, esses minérios, de equipamento hospitalar, celulares, o que está aqui dentro desse microfone, telas, lâmpadas, automóveis, cada vez mais, né? Tudo que gira em torno de tecnologia, o que a gente conhece como tecnologia, esse relógio, das pequenas às grandes coisas, tudo que funciona nesse hotel aqui, de elevadores a computadores da recepção, máquina de café do café da manhã, uma porta que se abre com algum dispositivo eletrônico, o alarme que monitora alguma saída, o portão eletrônico que é aberto, tudo isso depende deste petróleo do futuro. O Brasil, nesse contexto, tem uma posição de ser uma nova Arábia Saudita, né? Então, não é à toa que o Brasil, nesse momento, como eu digo, está sendo vítima de bullying internacional. Porque, basicamente, o que o Donald Trump está fazendo é bullying. Nas relações internacionais, não se usa essa palavra, mas a maneira de negociar é uma maneira de bullying, de ameaça. E a gente é alvo disso através de duas coisas muito importantes, que são parte do Brasil do presente, mas, muito possivelmente, serão parte do Brasil do futuro também. Primeiro, a gente está vendo na imprensa o tempo todo a questão econômica, a questão das tarifas. É claro que isso é um jogo que os Estados Unidos fazem com o mundo todo, mas com o Brasil em especial, não há um interesse específico, e a gente conversando com o pessoal do MDIC, do Itamaraty, não haveria um ganho muito grande dos Estados Unidos em tarifar o Brasil em 50%, em 100%, 150% e 200%. Não faria cócega no PIB dos Estados Unidos eles tomarem o nosso dinheiro dessa forma. As tarifas são um método de pressão, de chantagem e de bullying. Para quê? Para colocar as mãos aqui dentro do Brasil, justamente nessas terras raras que nós temos ainda em estado bruto, com um interesse muito grande dos Estados Unidos em terem um fornecedor que não seja a China. A China dificilmente vai conseguir ou querer fornecer terras raras para o mundo ou para os Estados Unidos, porque extrai lá e produz lá, né? Extrai dentro do território chinês, produz dentro do território chinês. A grande guerra dos chips que aconteceu durante a pandemia, que a gente viu uma defasagem enorme, né, em relação a microchips, os Estados Unidos, a Alemanha, a Holanda, alguns países ainda detentores, Taiwan, detentores dessa tecnologia, a China rapidamente da pandemia para cá conseguiu dar a volta nisso, já conseguiu instalar uma fábrica importante em território chinês. A máquina, esses dias eu estava falando com um pesquisador lá, Nilson, a máquina que produz os chips, principalmente os chips que são considerados quase invisíveis a olho nu, já há circuitos que você produz, que na verdade não são montados, eles são impressos, é uma espécie de impressora. A máquina tem o tamanho de um campo de futebol, é uma máquina produzida na Holanda, era produzida exclusivamente na Holanda até um tempo atrás, a China conseguiu pegar partes disso, patentear um outro pedaço e está produzindo lá porque os Estados Unidos dominam essa produção de chip em parte porque dominam Taiwan. Taiwan tem a principal fábrica de microchips do mundo, né, instalada na ilha, e a China era muito refém disso. Então, esse petróleo do futuro chinês, com muita possibilidade, vai ficar rodando lá. E a gente vai fazer o quê com o nosso? O interesse dos Estados Unidos é fazer o que se faz com o Brasil desde sempre. Colônia. Você pega, tira da terra e leva embora. Não produzir nada aqui. Então, isso é um recurso que está no centro dessa história toda. Quando a gente vê falar que o Trump quer não sei o quê, do Bolsonaro, do Flávio, gente, besteira pura. Tá? Isso aqui, e vem de alguém que sempre, desde que surgiu ou ressurgiu essa extrema-direita do Brasil, está falando alguém aqui que nunca desdenhou da força de uma força política da extrema-direita no Brasil. Eu nunca fui o tipo de pessoa que colocou para baixo, falando, não importa, não dá bola. Não. Sempre soube da força, soube da importância e soube do lugar que essas pessoas têm e tiveram no Brasil, inclusive vencendo uma eleição. Neste caso do Trump, eles são usados para o interesse econômico dos Estados Unidos. Eles são um fantoche, uma marionete, um veículo que os Estados Unidos usam como interesse geopolítico regional no Brasil. Oba, encontramos um bando de idiotas que a gente pode manipular neste lugar.
Eu estou só vocalizando o que o Donald Trump deve pensar, né? Porque é assim que ele pensa, né? Então é assim. Se a senhora quiser fazer pergunta depois, posso responder tranquilamente, tá? Sem problema. Sim, senhora. Um bocado não, a senhora faz uma porque tem mais colegas para fazer as outras também, né? Então, encontraram um veículo para fazer domínio geopolítico e regional estratégico na região. O segundo recurso importante, que a gente fala muito pouco, porque a gente tem muito e a gente não percebe o quanto a gente tem e o quanto é importante. Água. O Brasil está num ponto central do mundo com abundância de água. Por que é que isso é importante? E a gente tem visto, infelizmente, os governos regionais, e inclusive também o governo federal no Brasil, não se atentando para isso. O grande modelo de negócio dos Estados Unidos hoje é prover serviços para o mundo. Os Estados Unidos deixaram de ser uma nação prioritariamente industrial há muito tempo. Ainda, claro, tem uma indústria muito forte, mas a China hoje é a grande nação industrial do mundo, a indústria mundial hoje está na China. Os Estados Unidos são um grande provedor de serviços, né? Fazem muito dinheiro com isso. Imaginem vocês o que vocês usam no dia a dia de vocês, no celular de vocês, né? WhatsApp é um serviço. Os Estados Unidos oferem lucro com isso. Fazem patriação de dólares para os Estados Unidos no mundo inteiro com o WhatsApp. Quantas empresas no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na Índia, no Japão, na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, usam o WhatsApp para negócios. Esse dinheiro todo é um fluxo de dinheiro enorme que vai para os Estados Unidos. Facebook, Instagram, Twitter, o próprio TikTok, que é uma empresa fundada na China e que os Estados Unidos ameaçaram, a grande democracia dos Estados Unidos, ameaçaram fechar o TikTok, né? Porque, afinal de contas, é um país democrático, né? Não, claro. É liberdade plena, menos para esse aplicativo chinês aqui. Mas qual é a condição para a gente rodar nos Estados Unidos? Não, vocês vendem para uma empresa americana, né? Então, esse modelo de negócios de serviços digitais, principalmente com a emergência da inteligência artificial, requer os famosos data centers. O Brasil está aceitando instalar data centers. Hoje mesmo eu li uma notícia no Rio de Janeiro, lá no Centro Olímpico, na Zona Oeste, vão instalar um grande data center. Outros lugares do Brasil estão abrindo as portas para data centers. Procurem informações sobre o que está acontecendo em pequenas comunidades dos Estados Unidos, principalmente no interior, em relação a data centers. Estão acabando com a água desses lugares e a água que resta está saindo. Essa semana saiu uma matéria no jornal The Guardian, a água está saindo preta das torneiras. Por quê? Existe uma questão muito grave, né, emergente nos data centers de resfriamento. Quando a gente usa os nossos celulares, a gente vê como o celular esquenta. Vocês imaginem um data center do tamanho de um estádio, né, que é um imenso celular. Ele está ali rodando o dia inteiro, fazendo processamento de dados, e aquilo gera uma dispersão de calor enorme, mesmo com a tecnologia que se tem hoje, ainda gera uma dispersão de calor enorme, e o principal fluido de resfriamento ainda hoje dos data centers é água. O que é que se discutiu nos Estados Unidos já há muito tempo? Os Estados Unidos querem os data centers fora de lá. É claro que eles querem os data centers fora de lá. Como eles queriam as fábricas fumacentas fora de lá. Então, o Brasil se torna um alvo dessa história também. Então, dois recursos naturais. Não por acaso a gente está falando de presente e futuro, mas voltamos à nossa história, né? Temos o ciclo da cana, temos o ciclo do café, temos o ciclo do ouro. Agora, possivelmente, viveremos o ciclo da água dos data centers e o ciclo das terras raras, que é um novo ciclo de mineração. A grande questão agora é como o Brasil vai se posicionar em relação a esse presente e olhar para esse futuro. Tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, você fazer a maneira que seria a maneira mais fácil. As grandes potências, principalmente os Estados Unidos, encontram alguns veículos para usarem politicamente no Brasil, com os seus interesses particulares, que negociam de joelhos e que, se vencem eleições, simplesmente abrem as portas e entregam tudo. Você pode trazer para cá, faz mineração, leva embora. A segunda maneira de fazer isso é tentar fazer o controle e a industrialização dessas terras raras, principalmente. Isso requer uma tecnologia que o Brasil não tem, e aí é que entra a China no negócio. Os Estados Unidos não estão em guerra comercial com o Brasil pelo Brasil.
os Estados Unidos atingem o Brasil para atingir a China. Porque o interesse da China é trazer tecnologia, instalar tecnologia no Brasil, né? Como fizeram em outros países do mundo. O interesse dos Estados Unidos é levar as terras raras embora. São as duas opções que tem na mesa. O Brasil não pode optar por não fazer nada. A gente não pode ficar sentado em cima desse negócio e não fazer nada. Tem toda uma questão ambiental importante em relação a isso, onde vão ser minerados essas terras, como isso vai ser feito, se o Brasil vai ter uma legislação própria para isso, se vai criar eventualmente uma estatal, se fala até mesmo de uma Terrabras, alguma coisa parecida com a Petrobras, se essa prospecção e mineração vai ser feita exclusivamente pelo Estado, como era feito com a Petrobras até uns anos atrás, ou se vai ter um modelo parecido como tem hoje, você pode fazer parceria com empresas privadas, mas sempre com participação do Estado, como é o modelo da Petrobras hoje, né? Então, isso tudo ainda é uma discussão muito incipiente e a gente está no meio de uma eleição. E nessa eleição é esse jogo que está sendo jogado. A gente não está falando de coisas que vão acontecer no próximo ano ou até 2030. A gente está falando de coisas que estão acontecendo agora e que vão contar a nossa história nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Todo mundo da área que pesquisa esses dois recursos naturais, as pessoas são unânimes em falar, Leandro, daqui para frente a gente não concebe mais um mundo sem estar rodeado das coisas que estamos rodeados, né? Os carros elétricos estão aí, a eletroeletrônica está aí, a microeletrônica está aí, as comunicações todas estão aí. Hoje nós fomos lá no Sindicato dos Bancários, né? A gente vê cada vez menos agências, as pessoas usando cada vez mais aplicativos. Isso tudo tem uma dependência enorme desses dois recursos, água e terras raras. Então, o Brasil do presente é o Brasil que está começando a olhar para isso, que está começando a discutir isso. O Brasil do futuro é o Brasil que a gente pode imaginar que Brasil nós teremos para depois disso. Quer dizer, são dois modelos de país que a gente vai poder encarar daqui para frente. E aí, para a gente fechar esse primeiro momento, Nilson, depois acho que a gente pode abrir para os nossos colegas, né? Eu queria que vocês lembrassem da foto da inauguração, como eles chamam, né, do governo dos Estados Unidos, onde estava o presidente eleito, Donald Trump, e quem estava com ele no palco, né? Se fosse nos anos 80, até os anos 90, eventualmente a gente veria lá os maiores representantes da indústria dos Estados Unidos e do petróleo. Possivelmente o pessoal das petroleiras e das fábricas de carro estariam com ele lá, né? Que eram os grandes modelos industriais dos Estados Unidos. Quem é que estava na principal foto do presidente eleito dos Estados Unidos no seu dia da inauguração? Todos os magnatas das redes sociais, das assim chamadas Big Techs. O que é que isso significa, gente? Eu queria que a gente não perdesse isso de vista, porque, principalmente, muitos de nós aqui que vimos a internet surgir, né? Lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, a internet comercial no Brasil chega em mais ou menos 97, 96. A gente viu aquilo desde o começo, eu estava ainda na faculdade, a gente estudava muitos teóricos que falavam sobre a internet na época, então se falava em aldeia global, a gente ia lá, Roland Barthes, Negroponte, todos os filósofos e os sociólogos que tratavam nesse momento de emergência da internet, e havia um grande otimismo em relação à internet. Eu mesmo fui um deslumbrado na internet no começo, né? Como jornalista, a minha perspectiva de sair da universidade e ir trabalhar naqueles 2 ou 3 lugares que me eram destinados a trabalhar, porque era a televisão, as 2, 3 rádios, o jornal impresso, a gente não tinha a possibilidade nem de tentar fazer alguma coisa diferente disso, porque, de fato, os meios de produção, já que falamos hoje aqui, né, de luta de classes, no jornalismo isso foi muito claro. Quem detinha os meios de produção no jornalismo até antes da internet? Meia dúzia de famílias no Brasil, que eram praticamente as rotativas que imprimiam as revistas e jornais e as concessões de rádio e televisão. Você não tinha, como indivíduo ou como grupo, a capacidade de conseguir fundar um meio de comunicação. Era tudo muito caro. O papel para imprimir jornal no Brasil até o final dos anos 90 era cobrado em dólar. Então não havia possibilidade de você conseguir fazer algo que não seja trabalhar para aquelas famílias, trabalhar para aquelas pessoas. A internet muda esse jogo. Lá por 2001, 2002, um cidadão chamado Evan Williams, ele cria o Blogger, que depois veio a ser conhecido no mundo todo, né?
que veio dar origem a toda aquela revolução dos blogs. Esse cara depois foi o mesmo cara que é um dos 4 fundadores do Twitter, então é um desses caras do Vale do Silício, que estava lá bem no começo, né, dessa efervescência da internet. E ali a gente começa a ver uma possibilidade de realmente fazer uma revolução da comunicação através da internet. Era um momento de muita animação, de muita... A gente realmente acreditava que ia tudo ser uma aldeia global, que o conhecimento ia ser democratizado, que ia ter descentralização da informação. De fato, muitas dessas coisas aconteceram. Só que a internet, hoje, ela não existe mais. Se vocês perguntarem para as pessoas que vocês conhecem, ou mesmo fizerem uma revisão do tipo de uso que vocês fazem, do que vocês conhecem como internet, vocês vão rapidamente perceber que nenhum de vocês aqui nessa sala usa internet. Vocês usam 4 aplicativos, 5, 6, no máximo. 3 ou 4 de serviços, possivelmente um para pedir comida, um para se locomover pelas cidades, um para conversar e 2 ou 3, no máximo, para buscar entretenimento. Eu estou falando de Instagram, TikTok, iFood, Uber, um aplicativo bancário, eventualmente, um aplicativo de comunicação que vai ser o WhatsApp, e pronto. Isso virou a internet. A internet do passado, ela era muito mais parecida com alguém que saía pela cidade e entrava em vários lugares ao longo do dia, né? Porque a gente tinha que se deslocar enquanto internauta. Não por acaso, um dos primeiros navegadores da internet era o Netscape, né? E o nome navegar significa justamente isso. A gente perde a ideia, né, do que era navegar. Por que navegar? Porque você saía, de fato, a navegar pela rede. Você tinha que buscar, encontrar sites novos, ir até os sites, frequentar aqueles lugares, como alguém que caminha pela cidade e frequenta esses lugares. Você vai entrar numa loja para comprar uma roupa, você vai entrar no banco, depois você vai entrar no supermercado, depois você vai num restaurante. O que é que as redes sociais fizeram com a internet? Transformaram a nossa vida digital num imenso shopping center, ou quase parecido com uma loja de conveniência. A gente não navega mais. Quem aqui navega? Quantos sites? Pensem vocês, em quantos sites vocês entram por dia? Fora das redes sociais? 2, 3, talvez um jornal regional, talvez uma Folha de São Paulo, talvez eventualmente um ICL e acabou. E o seu site de e-mail talvez nem entra mais porque entra direto no aplicativo. Então, aquela internet, infelizmente, ela não existe mais. Aquela visão de futuro que a gente tinha, que era uma visão até deslumbrada, ingênua, mas esperançosa, porque se acreditava que ia ser, de fato, uma coisa muito diferente do que se tornou, hoje nós estamos presos em meia dúzia de aplicativos que estão na mão de meia dúzia de trilionários. Essas empresas, eu venho dizendo, elas não são mais empresas de tecnologia, elas são empresas de propaganda. O Twitter não produz tecnologia. O Facebook não produz tecnologia. O WhatsApp não produz tecnologia. Eles usam a massa de dados coletadas na internet por conta do nosso uso para vender shampoo, barbeador, automóvel, cerveja, roupa, chuteira, bola de futebol, brinquedo para criança, videogame, Netflix. São máquinas de propaganda. O senhor Mark Zuckerberg, o senhor Elon Musk, essas pessoas não produzem tecnologia, gente. Há muitos anos não produzem mais tecnologia. Eles têm algoritmos que são expressos numa forma de aplicativo para a gente. O interesse deles é que a gente passe o maior tempo do nosso dia dentro desses aplicativos. Esses dados são coletados todos, levados para a indústria de publicidade, são vendidos para a indústria de publicidade e chegam lá na Unilever, na empresa lá na Embev, nas empresas todas, na Ford, na BYD, sei lá onde, falam, olha, eu tenho tantos milhões de usuários ativos, vocês não são pessoas, são usuários, como usuários de substâncias lícitas e ilícitas, nós somos encarados como usuários. Eu tenho tantos milhões de usuários ativos e eles passam tantas horas por dia no meu aplicativo. E por isso, cada vez que eu mostro a publicidade do seu produto, eu cobro tantos centavos de dólar. Esse é o modelo, isso é o que virou a internet. Só que a gente perde
de vista duas coisas importantes. Primeiro, estamos falando das empresas dentro da métrica de sucesso do capitalismo global, de maior sucesso da história do capitalismo. As empresas ditas de tecnologia, se a gente for comparar o quanto elas são alastradas pelo mundo, o número de funcionários muito pequeno, várias dessas empresas têm menos funcionários do que o setor calçadista de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, gente. Não estou exagerando. Tem fábrica em Franca de sapato que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Essas empresas de tecnologia pelo mundo, muitas delas não passam de 4, 5.000 funcionários. As maiores empresas vão ter 15.000 funcionários, 16.000 funcionários, 20.000 funcionários no mundo inteiro. São empresas que têm faturamentos que superam o PIB de países. No ano passado, o Facebook faturou no mundo todo mais que o PIB de Portugal. Então, a gente não está falando de aplicativos fofinhos, bonitinhos, que a mamãe postou a fotinho do aniversário. São as empresas de maior sucesso da história do capitalismo. Se a gente pegar desde as grandes empresas de navegação, todas as companhias das Índias Ocidentais, que eram empresas, né, do protocapitalismo, ainda na fase de acumulação, ainda, mas já estavam lá ensaiando o que a gente viu depois. Se a gente pegar as grandes empresas de colonização das Américas, se a gente pegar as grandes empresas de automóveis, as grandes empresas de petróleo, gente, a valorização hoje de uma empresa de automóvel perto da valorização do Facebook é desse tamanho. Não tem mais nem comparação. A capacidade de gerar caixa com custo baixíssimo dessas empresas é monstruosa, é algo que jamais ninguém sonhou no século XX. Então, de novo, não é brincadeira de criança, esses caras não são otários, esses caras são os caras que estão no topo do topo do topo do topo, sentados em cima de fortunas trilionárias, associados ao topo do topo do topo. Eu estava falando antes, a gente estava conversando sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. Vocês sabem quantos dinheiros o Elon Musk tirou do bolso para comprar o Twitter? Alguém aqui tem um chute? Nenhum chute? 0, gente. Óbvio que ele não tirou nenhum dinheiro do bolso. Ele colocou as ações da Tesla como garantia, pegou dinheiro emprestado de banco, do Fundo Soberano da Arábia Saudita, do príncipe Mohammed bin Al Salman. Por que essa gente toda está dando dinheiro para o Elon Musk comprar o Twitter? Porque ali tem poder. O Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp e mais talvez um ou dois aplicativos controlam hoje, e aí sim é a segunda coisa importante em relação a isso, todo o fluxo de informação do mundo. Então todo o sonho, Nilson, que a gente tinha lá no comecinho que ia descentralizar, que ia ter mais gente produzindo. Pô, tem mais gente produzindo, beleza. A gente olha, antigamente tinha só a Folha, o Globo, o Estadão. Hoje tem, sei lá, ICL, Revista Fórum, Agência Pública, Intercept. Tudo bem. Mas o fluxo de comunicação de todo mundo, da Folha, do Globo, do ICL, do Intercept, para chegar em vocês, depende deles. Eu não consigo produzir o meu trabalho sem passar pelo Google, porque eu estou o dia inteiro no YouTube transmitindo os programas. Se o YouTube, se o Google decidir amanhã fechar o canal do ICL, fecha, gente. E não tem Deus que faz abrir de novo. A gente não conseguiu aprovar no Brasil o projeto de lei 2630 que regulamentava esta bagaça, minimamente. Dava tempo de defesa, as plataformas tinham que ter contato humano, você não tem contato humano hoje para argumentar se o seu canal é derrubado. É um robô. Você aperta um botão e vem avaliamos quem, camarada? Uma máquina, uma fórmula matemática. Não existe avaliamos. Não tem para quem você possa ligar e falar, meu camarada, eu tenho um canal de 2 milhões de pessoas que estão o dia inteiro ali assistindo. Meu negócio está rodando ali. Dane-se. Eles controlam todo o fluxo de informação no mundo inteiro. Decidem o que você vê, o que você vê, o que você vê, o que você vê. Então, vamos lá. Nós temos, para fechar, um país que são os Estados Unidos em um momento de decadência, um país que é a China em um momento de emergência. É claro que essas quedas e subidas de império não são rápidas, talvez a gente não vai ver
talvez aqui a gente não vai ver esse momento, mas claramente esse momento ele está acontecendo, ele pode levar 30, 50, 100 ou 200 anos, ou 300, a gente não sabe, né? Quando a gente olha para trás para estudar a história, a coisa toda muito encaixada, né? Eu sou um apaixonado por estudar a história do Oriente Médio, né? E aí tem um historiador italiano chamado Alessandro Barbero, que ele sempre fala, ele é um medievalista, né? Ele sempre fala, as pessoas quando viviam na Idade Média, elas não falavam, estamos vivendo na Idade Média, né? Você não sabe a época que você está vivendo. Isso é classificado depois. Quando caiu o Império Romano, não tem uma data de queda, né? Tem uma data que os historiadores consideram que é uma data importante, mas assim, não existe um momento que cai o Império Romano que as pessoas no outro dia olham e falam assim, bom, caiu o Império Romano, então vamos para algum lugar. Não é assim que as coisas se dão, né? Há um processo histórico. A gente está vendo um processo histórico acontecer. Se a gente olhar para o passado recente, a gente vê as potências industriais, principalmente do século XIX para o XX, o que acontecia antes? A Inglaterra era uma grande potência industrial. Quando ela se financiariza, os Estados Unidos começam a virar uma grande potência industrial. O que acontece com os Estados Unidos quando eles se financiarizam? A China começa a virar uma potência industrial. Aqui no Brasil não foi diferente, antes da República, né? O que acontece com a grande elite cafeeira do Rio de Janeiro quando se financiariza? A elite cafeeira do Rio de Janeiro era muito ligada à coroa, a coroa estava ali, era uma coisa intrínseca do dia a dia, os títulos eram todos cedidos para a elite fluminense, o conde, o visconde, o fulano, o ciclano. Essa elite cafeeira do Rio de Janeiro, em um determinado momento, ainda no Império, ela também se financiariza, aliás, via Banco do Brasil. A elite cafeira fluminense ela estava colada no Banco do Brasil, conseguia os principais empréstimos, conseguia colocar o seu plantel de escravizados como garantia para conseguir dinheiro e começou a viver de finanças, né? Tem um historiador que escreveu um livro chamado Entre Oligarquias, eu já vou lembrar o nome dele, que fala justamente sobre isso. O que acontece quando a elite cafeira fluminense se financiariza? O capital dito produtivo vai para São Paulo. Então, a história recente do capitalismo mostra que a financiarização, essa alavancagem da economia, né, o fim de Bretton Woods que aconteceu nos Estados Unidos, isso tudo vai mostrando que os Estados Unidos vão vivendo um pouco nessa roda viva e a China toma esse lugar. A gente está vivendo esse momento. E nesse momento é natural que um grande império esperneie. É natural que esperneie. E o Brasil está no meio dessa disputa daqui para o futuro. O nosso grande perigo, né, está em a gente fazer as escolhas erradas e não perceber o quanto isso é um jogo global pesado. A gente está falando desses grandes magnatas, não é brincadeira o que a gente está fazendo, não, gente. O Elon Musk não compra o Twitter para brincar. Quando ele comprou o Twitter, muita gente falou no ano seguinte, o Twitter teve prejuízo, bem feito, gente, ele não está nem aí para prejuízo ou lucro do Twitter, não é esse o jogo que está sendo jogado. Aquilo é um controle de fluxo de informação. Ele vai decidir o que milhões de pessoas no mundo inteiro consomem. E, a partir daquilo, as pessoas vão tomar decisões. Se compra uma máquina só de lavar ou se é uma máquina de lavar e secar. Se ela vai comprar um carro elétrico ou se ela não vai, ela vai comprar um carro que seja híbrido, porque ela não quer pular para o elétrico direto. Ou se ela não vai comprar nenhum dos dois, vai comprar um carro mais antigo, a combustão, porque ela não acha que elétrico não dá certo. Que daqui a 10 anos ele não vai valer mais nada. Que a bateria não vai ser descartada. Se ela financia uma casa pela Caixa Econômica Federal, ou se não é hora de financiar, de repente é melhor ficar no aluguel. Todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, eu duvido aqui quem não consultou a internet em algum momento, não foi ver um vídeo no YouTube de um influenciador que fala de financiamento de casa, não foi ver, não está seguindo um cara no Instagram que fala de carro elétrico, né? A gente pode fazer aqui, todos os nossos interesses, todos os interesses que a gente tem, eu estava falando para o Nilson, sou um apaixonado por futebol, né? Toda vez que eu posso, eu estou jogando futebol. O que eu faço quando eu vou comprar uma chuteira, Nilson? Fico vendo os vídeos dos caras que compraram as chuteiras. Claro que fico vendo isso. Então, na medida em que o algoritmo me entrega o vídeo de um camarada X em vez do camarada Y, talvez o camarada X elogiou uma chuteira e o camarada Y notou um problema na chuteira. E eu tomei uma decisão de compra cotidiana do meu dia a dia, que não faria lá muita diferença,
Mas vejam, ela é mediada pelo poder desses senhores da Big Tech. Porque eles decidiram o que eu posso ter acesso e o que eu não posso ter acesso. Eu não tenho esse poder de escolha. A fórmula matemática do que a gente conhece como algoritmo, ela é feita para isso, né? Então, gente, para encerrar, para a gente abrir um espaço para debate, a gente está numa encruzilhada histórica, não é só uma questão de eleição do Brasil, a gente não debate esse ano uma eleição para a economia interna. Essa eleição, ela é uma eleição que pode definir o rumo que a gente vai tomar, que tipo de país a gente quer ser, como a gente vai fazer a gestão desse recurso, que é um cavalo encilhado que está passando na frente do Brasil. O futuro se colocou dessa forma, o mundo precisa do que a gente tem aqui, só que a gente tem interesses enormes, gente muito poderosa, trilhões e trilhões de dólares, que cada vez decidem as coisas a portas fechadas, conforme os seus próprios interesses, e muitas vezes não fazem nem questão de esconder. A gente viu o Milei operando cripto na Argentina, a gente vê a família Trump toda, hoje mesmo é uma matéria que os caras ganharam 2,5 bilhões em negócios de criptomoedas, enquanto o cara é presidente, não há mais interesse nenhum, inclusive, em esconder. As coisas estão muito claras para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu acho que assim, para encerrar, o jogo que a gente está jogando é um jogo pesado, não é um jogo só de economia doméstica, é um jogo que decide realmente que futuro o Brasil vai ver. E aí, deixar uma mensagem final para vocês, que eu posso imaginar que seja um debate que vocês façam muito. Falei para o Nilson, o meu sogro era da Receita Federal, né? Foi inclusive sindicalista da Unafisco durante muitos anos, já falecido. Sindicalista daqueles assim de botar faixa e fechar o prédio lá em Porto Alegre. E eu aprendi muito com ele. E aí, nos últimos anos, a gente viu muita coisa como jornalista, né, fazendo cobertura desses casos. E eu acho que, principalmente, essas operações últimas, aí, principalmente a Carbono Oculto e a operação do Banco Master, mostraram também que, dentro dessa guerra toda, o Brasil já sai perdendo essa guerra porque nós temos uma estrutura legal. Eu sempre digo isso no ar, né, porque as pessoas ficam procurando coisas ilegais, né? Mas o que tem de ilegal que os caras fizeram aqui? Eu falo, olha, na verdade, muitas dessas coisas que foram feitas na Carbono Oculto são legais. Muitas das coisas que foram feitas no Banco Master são legais, porque nós temos uma estrutura legal no Brasil, principalmente no que diz respeito aos fundos, que fazem com que o Brasil opere como um paraíso fiscal de vagabundo, gente. Isso, assim, é uma discussão que eu acho que em algum momento também, vocês que estão dentro disso, a gente tem que começar a ter a maneira como se opera fundo no Brasil, você poder esconder titularidade, você poder colocar um fundo dentro do outro, que está dentro do outro, que está dentro do outro, que você não consegue olhar para dentro desses fundos. Você não sabe quem são os reais beneficiários, de onde veio aquele dinheiro, para onde vai aquele dinheiro, você consegue trocar titularidade de fundo para fundo, você consegue pegar um papel que vale R$1 e transferir para outro fundo e num carimbo, dizer que esse fundo aqui resolveu, em vez de pagar R$1 por papel, pagar R$1 milhão por papel, porque afinal de contas o dinheiro é meu, eu pago quanto eu quiser. Então, a partir daquele momento, aquele papel passou a valer R$1 milhão, que foi o que a gente viu no caso do Banco Master, com as famosas cártulas do Banco BESC, que são fantasmas que ficam arrastando correntes em escândalos financeiros no Brasil há uns 30 anos, mais ou menos. Toda vez que prendem algum vagabundo, o cara pode ter certeza que o cara tem cártula do Banco BESC. Está em algum lugar aquele negócio lá. Então, a estrutura legal que a gente tem no Brasil, para esses fundos, é uma estrutura de paraíso fiscal. E essa gente toda navega nessa estrutura, porque ela é uma estrutura opaca, no mínimo, e muito, muito, muito fechada. Tanto é que, veja, a gente não ouve mais falar em doleiro. Ninguém mais precisa de doleiro no Brasil, gente. Ninguém mais precisa do Alberto Youssef, da Nelma Kodama. Esses caras sumiram. Eles são inúteis hoje em dia. Hoje em dia, com fintech desregulamentada, cripto e a estrutura de fundos que a gente tem no Brasil, você não precisa mais praticamente de Delaware, das Ilhas Virgens Britânicas, de Malta, de Singapura. Dá muito trabalho, não precisa mais. A gente viu o caso da REAG, que é aquela gestora de fundos de São Paulo, que foi pega na Carbono Oculto, para descobrirem os reais beneficiários de um fundo da família Mansur, que estavam os filhos lá, inclusive, a Polícia Federal teve que pedir para o juiz 10 quebras de sigilo, porque tinha
10 fundos, um dentro do outro. Quebra o sigilo desse, autorizado. Putz, é outro fundo. Quebra o desse, então, autorizado. Nossa, é outro fundo. Quebra o desse. Nossa, é uma coisa de maluco. Então, em algum momento, o Brasil tem que discutir. Isso foi feito de propósito, gente. Eu não tenho dúvida de que isso foi feito de propósito. A gente viu agora o caso do Ciro Nogueira. O cara estava sendo pago. A emenda master foi escrita no escritório do Vorcaro. O cara estava sendo pago para apresentar um projeto de lei. Então, começa a me preocupar que a gente começa a ver cada vez menos coisas ilegais nessas operações. A gente começa a ver e fala, pô, isso aqui realmente é legal. Mas muita coisa que aconteceu ali é legal. Você vai falar com especialistas do mercado financeiro, o cara fala, Leandro, é assim que faz mesmo, é legal. Mas isso aqui é proibido? Não, é permitido. Tá, mas eu não tenho como saber o que está ali dentro? Não tenho como saber como está ali dentro. Por quê? Porque não, porque foi construído para você não saber. Aí eu falei, esses dias eu brinquei, eu falei, pô, não precisa, por isso que ninguém mais vai para as Ilhas Virgens Britânicas, por isso que ninguém mais vai para Bahamas, para Malta, Liechtenstein, Singapura, Suíça, caiu de moda, né, gente? Está tudo fora de moda. Delaware caiu de moda, o Brasil fabricou a sua própria Delaware. Então, nessa história toda, ainda por cima, a gente tem esse grande pepino para descascar. Nilson, obrigado pelo convite. Pessoal, vamos abrir para a conversa, porque o tempo quase está acabando aqui. Muito obrigado. Demore, você falou que a nossa atitude diante da realidade que nos chega é que vai definir o nosso futuro. Me refiro principalmente à questão eleitoral. E o papel da comunicação? Eu sou diretor de comunicação e cultura aqui do sindicato, e a comunicação, saímos da mão de poucas famílias que dominavam todos os meios de comunicação do Brasil, para uma internet que tem cortes, tem lá uma série de cálculos que às vezes exibem ou às vezes escondem o que querem. Como agir diante de tudo esse processo? Como é que a comunicação, e que trabalho a comunicação precisa ter diante desse painel? Olha, para te responder rapidamente, uma coisa que eu já falei no ano passado para um pessoal do sindicato em Santa Catarina também, né? Eu tenho feito cada vez menos falas e palestras por uma série de motivos, mas tenho priorizado, quando eu saio de casa, sindicato e Universidade Federal. A Universidade Federal tem acontecido muito pouco, porque o dinheiro está baixo, né? Desde a pandemia. O que eu tenho notado em sindicatos? Os sindicatos passaram por um momento ali, no pós-Temer, ali, que eu achei que muitos iam assim, nunca mais iam se recuperar. Eu acho que esse momento passou. Eu tenho visto aqui, hoje eu fui lá no sindicato dos bancários, aqui, a estrutura que eles têm ali é realmente, né, invejável, assim. Estúdio, tudo reformado, tudo organizado, muita gente lá trabalhando. Então, eu acho que o momento crítico passou. Agora, não é nenhuma questão de comunicação, Nilson. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em fazer, antes de mais nada, uma discussão estética. Estética num sentido sociológico, filosófico, né? A estética no sentido, qual é a ideia da ideia? Exato. Eu acho que existe ainda, até eu falei hoje no nosso almoço, né? Por que as pessoas lá se engajaram nas revoluções do século XIX e do século XX? Porque tinha uma ideia estética muito forte, né? Tinha uma visão de futuro. Era muito mais legal olhar para aquilo do que para aquele mundo velho que estava acabando, das grandes oligarquias europeias, das famílias reais e tal. Você olhava para aquela Rússia, que você tinha ainda uma Rússia muito saindo da Idade Média ainda, né? Mas não só a Rússia, na França aconteceu isso também. Você tinha, por parte dos revolucionários, antes de mais nada, antes de você fazer qualquer movimento, piquete e tal, você tinha uma revolução estética. Os caras estavam te prometendo aqui, estavam te prometendo um outro lugar, um novo mundo. Eu acho que a extrema-direita no Brasil e no mundo ela foi muito hábil em pegar um passado, reempacotar aquela ideia de passado e falar que tudo era melhor no passado, né? Eu que nasci no interior de Santa Catarina, no final dos anos 70, não tinha nem asfalto na minha cidade, quase fronteira com a Argentina, cercado de mato. Eu não acho que era melhor. Eu só tomava Coca-Cola uma vez por semana lá na minha casa, não tinha carro, não tinha... Meus amigos, o pai do meu amigo na frente da minha casa tinha um caminhão,
Tinha um tio que tinha um carro, nós ficávamos usando as mesmas roupas uns 3, 4, 5 anos e ia para a escola, às vezes a roupa ficava na barriga, já assim, porque eu não acho que era melhor. Só que os caras conseguiram construir uma ideia que todo mundo tinha carro. É mentira, todo mundo tinha carro. É mentira. E os carros eram todos uns pau velho, gente. Para que todo mundo tinha carro nos anos 80. Onde que todo mundo tinha carro nos anos 80? Todo mundo tinha casa. Onde que todo mundo tinha casa nos anos 80, Nilson? É claro que não tinha. É mentira isso. É factualmente falso. Né? As pessoas estudavam majoritariamente em escola pública. O estudo era pior. Não era melhor, era pior. A formação média era pior. O número de pessoas que estudavam era pior. O número de pessoas analfabetas era muito maior. Os meus tios quase todos eram analfabetos. O meu pai estudou até a 5ª série só. Onde que era melhor no passado? Não existe isso. E podia andar na rua. Beleza, parabéns. Uma coisa que era melhor, podia andar na rua. E não é bem assim também, porque não é que podia andar. As pessoas falam como se pudesse andar na rua no meio do Rio de Janeiro, balançando bolsa. Não é, gente. Era assaltado nos anos 70, a mesma coisa no Rio de Janeiro. Em São Paulo também. Então, assim, só que eles conseguiram empacotar e fazer uma revolução estética do passado. A extrema-direita fez uma revolução estética do passado. Ela vende hoje um passado, ela fala o seguinte: vem comigo que eu vou levar você de volta para aquele tempo que naquele tempo que era bom. Entendeu? Então, a gente, ainda antes do processo de comunicação, eu acho que a gente tem que fazer uma conversa sobre estética. Perfeito. Então, todo poder é comunicação, né, nesse aspecto. As ideias que inspiram. Não é? Pessoal, eu vou abrir aqui algumas perguntas, mas eu tenho que fazer por ordem de chegada. Das primeiras eu vou colocar logo. Então, a primeira das perguntas que chegou, a pessoa não se identifica, aliás, se identifica, é a nossa colega Amélia. Leandro, gostaria de saber qual o conselho que você daria para conseguir conviver com a extrema-direita e a direita propriamente dita. Devemos debater, coisa que eles não sabem, sem serem agressivos, ou fazer de conta que eles não existem? E como fazer isso em um ambiente sindical? Boa, Amélia. O problema é que o pessoal é muito nervoso, não deixa nem terminar a palestra, já está... Calma, gente, calma. Calma. Eu vou falar do que eu faço, porque eu tenho um trabalho em vários níveis, assim, né? Primeiro, nível familiar e pessoal. Eu acabei de falar aqui, sou uma pessoa nascida e criada no interior do Brasil, né, gente? Assim, não, é uma realidade que nem vocês aqui talvez não tenham nem noção do que é. Você está assim no extremo oeste do país, quase na Argentina. É um Brasil que não tem nada a ver com Fortaleza ou com São Paulo, ou com Porto Alegre. É outra coisa, né? Curiosamente, a minha região era uma região muito de esquerda, porque foi uma região que teve muito assentamento do MST. Em Santa Catarina, o Lula ganhou lá em 2002, única região que ganhou, aliás. E por lá passou a coluna Prestes, então tem ainda um vestígio da coluna. Tem uma cidade do lado da minha que chama Descanso, que é a cidade onde a coluna Prestes parou para descansar, de fato. Tem um memorial lá e tal. Mas, cara, virou assim... Cara, meus amigos de infância, é tudo Mussolini Júnior, assim, sabe? Tem um negócio que eu não sei o que aconteceu, os caras tomaram uma água, assim, virou uns caras, a galera virou uns monstros, assim, que assim, você não consegue... E aí, cara, aí a grande pergunta que eu faço, a pergunta é como conviver, né? Como conviver. A pergunta que eu devolvo é, pra que você quer conviver com essa pessoa? Uau! Né? Eu, assim... No limite... Não, então, aí eu vou chegar no nível familiar. No limite, tenho, né? Como aquele... Até tenho amigos, até tenho familiares. Mas aí é o seguinte, não se fala em política. E pronto, né? Teve pessoas que não respeitaram, cruzaram a linha, e aí teve ali a quebra de relacionamento, e tudo bem, mas assim, se tem que conviver, eu prefiro não falar. Eu me calo, né? Agora, eu vou devolver a pergunta. Você quer? Você quer? Precisa? Precisa? Eu, durante muitos anos, sofri com isso, porque são todos meus amigos de infância, cara. As pessoas que... Agora, assim, depois foi passando o tempo, eu fui pensando, cara, quer saber, bicho? Eu posso falar palavrão aqui?
fiquei pensando assim, porra, tem um maior carinho pelos caras, não sei o quê. Aí comecei a olhar bem assim também, ver no Instagram, né, o modo de vida, o que as pessoas viraram e tal. Um dia eu falei para minha mulher assim, pô, quer saber? Também é um bando de pau no cu, não quero mais falar com essa gente. Foda-se! Pergunta do Juraci. É verdade. Vamos lá. De Bretton Woods ao Pix, que foi... Aí o barrismo, que foi criado por um cearense. Qual a chance de termos uma nova moeda digital global? Você acha que isso é possível? Moeda digital global no sentido de transação... Para trocas? Então, entre países já está se chegando num acordo de pelo menos ter uma espécie de câmbio virtual global que não se transfira numa moeda, né? Eu acho difícil, porque assim, nenhum país, acho que nem o Brasil quer abrir mão de moeda, né? Acho que qualquer moeda global vai enfraquecer as moedas nacionais. E enfraquecendo as moedas nacionais, você causa problemas, né? Agora, eu não sei até onde... Vocês estão indo do pau no cu ainda? Mas é um bando de pau no cu mesmo. Pô, o pessoal gostou, mas é verdade, cara. Para que querer conviver? O que eu faço? Não faz nada, cara. Mas eu vejo assim, eu morei um tempo na Itália, né? E na Itália tem um movimento anti-europeísta muito forte, principalmente na Lega Nord, que é um partido separatista do Vêneto e tal. E ali tem um movimento, como em outros lugares da Europa, para você voltar para as moedas. Mas aí, de novo, o que acontece? A extrema-direita foi muito hábil em convencer as pessoas que na época da lira, que era... Gente, se a Itália tivesse continuado na lira hoje, a Itália era pior que a Argentina. Estava falida, ferrada, quebrada. O euro deu um gás para esses países que estavam atrás, né? Espanha, Portugal. O euro salvou esses países. Esses países hoje não estão na merda. Literalmente na merda. Quem ia se salvar na Europa se não existisse euro hoje? A Alemanha, talvez a França, olhe lá, um pedaço da Polônia, porque é terceirizado a Alemanha, de fábrica, Fabril, ali, os países nórdicos, porque estão sentados em cima de um barril de petróleo, claro, a Noruega não precisa fazer mais nada. A Noruega tem um fundo soberano gigantesco, é um fundo de petróleo. Agora, o resto ia estar ferrado. Eu não vejo nenhum país querendo fazer moeda porque você vai enfraquecer o euro em trocas internacionais, então eu acho difícil. Uma pessoa fez algumas perguntas, eu vou fazer uma delas, tá? Como você explica a diminuição do apoio do Nordeste à esquerda? Como indicam algumas pesquisas, as últimas pesquisas, é o que a pessoa afirma. A esquerda perdeu influência nas outras regiões. Será que o Nordeste também está se desesquerdizando? Eu acho que tem vários fatores, mas os dois que eu, pelo menos, noto do meu lugar de jornalista, né? Tem uma fadiga da política que é normal, né, gente? Assim, isso é um ciclo que acontece, que é natural, e vai ter que se entender o que vai ser a esquerda pós-Lula também. A gente não sabe, é uma incógnita, né? É uma incógnita. O que vai ser do PT sem o Lula? Como o partido vai se reorganizar? Quais são as lideranças que vão conseguir ocupar esse lugar, né? Dificilmente vai se conseguir ocupar esse lugar da maneira como o Lula ocupou, né? Porque o Lula tem uma trajetória também, né? Às vezes a gente acha que também o Lula, né, ele é, de certo modo, assim, inalcançável enquanto lugar que ele ocupa na política, mas a gente esquece que o Lula conquistou esse lugar ao longo de 40 anos, ele não apareceu do nada, né? Não nasceu de uma estrela, botou um negócio, perdeu uma eleição, perdeu a outra, e foi. Então, assim, eu digo isso como um sinal de esperança até. O Lula não conquistou isso por mágica e outras pessoas podem conquistar esse lugar também, né? Esse lugar não é um lugar dado para alguém que ele é inalcançável. Eu não digo do tamanho, né, dessas figuras, tipo Getúlio e tal, mas, assim, alguém vai ocupar esse lugar. De fato, alguém vai ocupar esse lugar. A gente não sabe como isso vai ser. Então, um pouco eu acho que tem uma fadiga nessa história toda e boa parte, gente, de novo, quem controla os fluxos de informação no mundo todo são 2 ou 3 pau no cu, esses sim são os pau no cu, né?
Mark Zuckerberg, não sei o que, esses filha da mãe. E, obviamente, esses caras, com os seus próprios interesses, têm interesse em destruir projetos populares na América Latina e no mundo todo. Não é só aqui. Não é só aqui. Tem agora uma coisa que está bem na moda, não sei se vocês já viram no Instagram, que é aqueles fala-povo, né? O pessoal vai na rua e fica ouvindo as pessoas assim, você já decidiu o seu voto e tal? Tem um monte de gente fazendo isso, né? E eu acompanho isso por muita curiosidade jornalística mesmo, né? E acompanho sem preconceito, vou, eu ouço, baixo os vídeos, faço download, eu tô meio que, de modo amador, meio que estudando essa história toda, assim, né? E aí eu vejo muita gente que faz assim é para mais de 80%, eu acho. Os motivos que as pessoas dão para não votar na esquerda são viagem. É sempre viagem. Esses dias tinha uma senhora que falou que a gasolina, 4 anos atrás, estava R$2. 2! Eu tenho um vídeo no meu celular aqui, 2! E o cara entrevistando ela, e o cara falou, não, mas minha senhora, não estava 2. Eu morei na Alemanha nesse tempo, mas eu vim para o Brasil, não era 2, né? Ela falou, não, então você está confundindo com a Alemanha, era 2. 2! Assim, gente, não existe R$2. A gasolina, R$2 era quando? Em 1994 era R$2 a gasolina, entendeu? Então, assim, os motivos das pessoas, muitas vezes, terem essa repulsa, se você for olhar nessa coisa empírica de fazer essas entrevistas, é bullshit, é falso, é loucura, é viagem, é muita viagem. Então, se você limpar a viagem, eu acho que você teria um quadro muito diferente. Talvez houvesse uma fadiga, claro, uma perda, mas tem muita desinformação rodando, tem muita viagem. O Brasil estava muito melhor. Cita 3 coisas. 2. 1. Sabe, hoje mesmo eu estava vendo um cara, eu até baixei esse vídeo. O cara, você vai votar em quem? Vou votar no Bolsonaro. Tá bom. Você acha que esse negócio de o Trump atacar o Pix aí com o Flávio não é um problema? Daí o cara responde, se o Flávio for eleito, não vai mexer no Pix. Daí o cara fala de novo, não, deixa eu explicar de novo. O cara vai mexer no Pix. E o Flávio foi lá falar com ele. Vou repensar, realmente. Você faz o quê? Trabalho uma fábrica, sei lá o quê. Você trabalha 6x1 ou 5x2? 6x1, mas graças a Deus o patrão lá já falou que vai ser 5x2. Legal. E a sua mulher também? A minha mulher também, vai ser 5x2 e tal. Esse negócio do salário mínimo aí até R$5.000, aliviou para você? Aí ele falou, não, para mim e para minha mulher aliviou muito, né? Daí o cara falou, então, isso não faz você repensar o seu voto? Eu vou votar no Flávio Bolsonaro. Então, assim, cara, não é crença, é um reflexo, entendeu? É crença, é um outro lugar do cérebro que vai a coisa. Você que... Bom, nosso tempo já está acabando. Eu vou conduzir as 4 perguntas para o Leandro e a gente vai oportunamente responder através dos nossos veículos. Mas você considera que essa realidade da internet, da forma que foi posta aqui, tem emburrecido as pessoas? Cara, eu não acho que tem emburrecido. Eu acho que criou um personagem que é o burro orgulhoso. Então, a pessoa tem orgulho de ser idiota. Exato. Entendeu? Assim, que burro sempre existiu, né? E, assim, todos nós somos burros em algum momento. Eu sou burro em várias coisas, não sei. Tem várias coisas que eu não sei, não entendo. Entendeu? O cara vai me explicar, eu falo, não entendi. Então, assim, é nosso direito ser burro. Eu sempre falo isso. É seu direito ser burro. É meu direito ser ignorante. É meu direito não entender. Eu, como jornalista, a maior frase que eu falo o dia inteiro para as pessoas que conversam é, não entendi. Não entendi. Me explica de novo. Não entendi. Mesmo que eu tenha entendido. Me explica de novo. Não entendi. Então, é meu direito ser burro. Mas, assim, ter orgulho de ser burro é uma coisa que dói, né, cara? Assim, assim. Leandro, por fim, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas essa raiva que está espalhada, dá para ter esperança? Dá para acreditar? Tem que ter esperança. Claro. A gente estava falando antes no almoço, né? Mas sabe uma coisa que eu até a gente comentou isso no almoço.
Eu acho que tem uma confusão entre... as pessoas falam muito assim, né? Eu convivo no meio de muito jornalista e... Enfim, gente que se acha, muitas vezes, muito mais inteligente do que de fato é, né? E gente que se acha intelectual e tal. Eu tenho uma preguiça, né? Eu te falei, eu não vou mais em evento de jornalismo faz uns 5, 6 anos, eu tenho uma preguiça dessa convivência, assim, me incomoda, sabe? E aí, essa galera do jornalismo, da intelectualidade, dos escritores, dos pensadores e tal, tem uma ideia um pouco que rola assim que o otimista ele é visto como um idiota, né? Então, se você é otimista, você é um idiota, porque se você é um cara muito inteligente, mesmo você tem que estar pessimista. Eu acho isso uma coisa idiota. Né? Porque, cara, se você for pessimista, o pessimismo ele é quase ele vira uma obsessão. Assim, você acha que tudo está ruim, que tudo vai dar errado. É claro, a gente não pode ser idiota em se enganar no diagnóstico. A gente tem que fazer o diagnóstico certo. Agora, se eu tenho filho, eu tenho 45 anos, eu sou jornalista desde os 15. Eu dediquei a minha vida a isso. Eu não posso me considerar um pessimista. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, eu sou um otimista. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e penso, hoje eu vou explicar alguma coisa para uma pessoa. Uma pessoa. Amanhã eu vou explicar uma outra coisa para outra pessoa. Né? Depois da manhã, eu vou ter um colega meu no estúdio, eu vou aprender uma coisa com alguém. Vou aprender. Na quinta-feira, eu vou mudar de opinião. Como acontece, eu já mudei de opinião no ar várias vezes. Né? Às vezes estou lá falando uma coisa, não, porque não sei... Aí o calejão do meu lado fala uma coisa, eu falo, é verdade, eu não concordo com o que eu acabei de falar. Então eu vou aprender alguma coisa. Isso é uma expressão de otimismo. Você levantar, abrir o olho, escovar os dentes, tomar um café e ir para a vida, cara. E achar que alguém vai entender alguma coisa, que você vai aprender alguma coisa, que alguém que ontem... Pô, a gente estava falando do passado, como era muito melhor. Cara, eu viajava, meu pai, que Deus o tenha, já morreu, né? A gente tinha uma Marajó, para ir para a praia, tinha que fazer 800 quilômetros. E aí a gente ia de Marajó, sem cinto de segurança, né? Para que precisava de cinto de segurança nos anos 80? Imagina. Sem cinto de segurança. E, cara, jogava lixo pela janela, na estrada. O meu pai parava 2, 3 vezes para tomar uma cerveja e pegar o volante, depois, que eu posso imaginar que muita gente fazia isso. E era normal, entendeu? E as coisas hoje estão melhores. E elas melhoraram como? Com o otimismo de alguém que um dia falou, cara, a gente tem que fazer uma campanha para as pessoas usarem a porcaria do cinto. Ah, não, mas ninguém vai usar. Não, cara, as pessoas têm que usar. Elas vão usar. As pessoas vão parar de jogar lixo pela janela. Né? As pessoas vão se conscientizar de alguma forma. Então, eu acho que esse otimismo que empurra a gente para frente. Ser otimista não é ser besta. Não é ser sonso. Né? Que você não está entendendo nada. Não, cara, estou entendendo tudo. Né? Mas eu estou achando que dá para mudar a situação também. Que mensagem você deixaria para os fazendários e os nossos visitantes nesse evento? Que mensagem você deixaria? Olha, antes de mais nada, agradecer o convite. Né? Eu tenho muito respeito, né? E até medo também, ninguém me cobrou imposto quando eu entrei aqui, então fiquei tranquilo, né? Mas, fora de brincadeira, o meu sogro era uma pessoa que eu, assim, amava de paixão, né? Eu sou casado há 22 anos, o meu sogro era um cara muito parecido comigo, a gente fazia aniversário até um dia depois do outro, assim, e me ensinou muita coisa, né? Ele era, como eu te falei ontem, ele era da inteligência da Receita, né? Depois de muitos anos trabalhando em Manaus, no aeroporto. Ele era um cara muito inteligente, passou no concurso da Receita Federal quando já tinha quase 60 anos de idade. É um cara que ele tinha uma empresa, a empresa dele faliu, tinha 3 filhos para criar, baixou a cabeça, olhou e falou, qual que é o concurso mais difícil que paga melhor no Brasil? Na época era aquele concurso. Foi lá, fez, estudou e passou. E era um cara apaixonado pelo que ele fazia, né? Sindicalista, foi da direção da Unafisco, fez greve, piquete, comício, tudo que era confusão, né?
E eu ia nas confusões todas com eles. Então, só queria deixar mensagem de agradecimento e, assim, passar isso para vocês, né? Que muitas vezes aquilo que você falou hoje, né? As pessoas enxergam o fisco como um problema, né? Porque o fisco é igual airbag, né? Se apareceu é porque deu problema, né? Estourou é porque, né? Mas tem um trabalho invisível do fisco, né? Que você explicou muito bem aqui no começo, e que eu acho que vocês também precisam estar envolvidos nessa questão que eu falei, dessa questão de estrutura legal dos fundos no Brasil, porque isso se fala muito em justiça tributária, né, gente? Mas isso, para além de uma reforma tributária, essa estrutura de fundos do Brasil, ela promove injustiça tributária, porque essas pessoas protegem capital ali dentro, protegem herança ali dentro, essas estruturas são criadas para você navegar num paraíso fiscal dentro do país, né? Então, eu sei da importância do trabalho de vocês nesses debates também. Espero que sejam cada vez mais ouvidos, né? Que essa reforma tributária que a gente teve aí, que foi bem mais ou menos, né? Bem menos do que mais, na verdade. Tomara que tenha sido um passinho para um próximo passinho, para um próximo passinho, e que vocês sejam, assim, as pessoas a iluminar também esse debate, porque poucas carreiras mais do que a de vocês está ali dentro, vendo como acontece a coisa, né? Então é isso, agradecer mais uma vez o convite e obrigado, gente. Palma para o Leandro Demore. Pessoal, queria convidar a todos, no terceiro andar, nós vamos ter lá boa música e um coquetel servido a todos. Eu queria passar, só mais um instante, por favor, Calma aí, gente. Eu sei que está frio, para muita gente está frio, mas lembrando, o QR Code, quem quiser baixar as fotos do congresso de hoje e dos outros dias, já pode pegar o QR Code lá fora. Amanhã, às 8 da manhã, terá a aprovação do regimento interno e o primeiro painel do congresso com o tema Transformação Digital, Inteligência Artificial e Futuro do Fisco. E agora, o Nilson Fernandes vai entregar a tradicional caricatura, que já é uma tradição do Conefaz. Caricatura do Conefaz, olha aí, se você se vê. O autor da caricatura está aqui, Valber Benevides, um grande artista. Só faz caricatura. O autor da obra. Só faz caricatura de celebridade. Olha aí. Colocou uma estrelinha bem no meio. Tenham todos uma excelente noite. A conversa continua no terceiro andar, com a atração Mel Matos, e também a equipe do Congresso vai indicá-los como chegar a esse local. Muito obrigada a todos.